Quem sabe você entrou por este templo para assistir essa reunião angustiado, amargurado, sentindo o peso das lutas que tem que enfrentar no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida conjugal, na sua vida profissional. Mas tenho a certeza, você veio do lugar certo, a vitória contigo está. Só orar, pedir com fé, porque Deus Pai, nosso Senhor Jesus, providenciou todos os meios e recursos possíveis e necessários para um apostólico ser fiel. Para o apostólico fiel vencer, digo melhor também. Prezados irmãos, Deus, quando instituiu e formou esta igreja, Ele autorizou que pregássemos em nome de 2 santos, que Ele formou. Que Deus, junto com Jesus, deu toda a autoridade, todo o poder, como diz o hino, poder sem fim, ao irmão Aldo, santo sucessor, para abençoar aqueles humildes e sinceros de coração, aqueles que crerem e merecerem, e que orarem com fé. Irmãos, eu quero lhes mostrar uma verdade, porque muitos, ao ouvirem essa mensagem que eu vou ler logo mais, o outro Consolador convenceria a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Muitos poderão questionar e dizer que estamos, ao pregar o nome da Santa Vó Rosa, estamos tomando o lugar de Jesus, colocando a Santa Vó Rosa no lugar de Jesus, mas eu lhes digo que é o contrário. Nós não estamos com isso desmerecendo o ministério de Jesus, porque Ele mesmo disse: eu vou para o Pai, todavia vos digo a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se for, mas eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. E uma das provas que a Santa Vó Rosa não está no lugar de Jesus, foi o que um dos apóstolos de Jesus disse. Ele disse o seguinte: em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas quando vier o perfeito, o em parte será aniquilado. O que ele quis dizer isso? Que haveria um momento que surgiria a uma igreja e que surgiria um santo formado por Jesus, que viria para revelar toda a doutrina e toda a vontade de Cristo, que viria fazer prevalecer o sacrifício de Jesus. Porque a Santa Vó Rosa, quando pregamos que ela é o Consolador, nós temos provas, porque ela teve uma vida santa nesta terra, ela fez por merecer. Quando pregamos que o Santo Irmão Aldo é um profeta poderoso, e o mais poderoso de todos os tempos, e que é um pastor supremo de nossas almas, nós falamos com convicção, porque contemplamos as obras que eles realizaram. A maioria aqui conheceu o Santo Irmão Aldo. São provas vivas de que o irmão Aldo mereceu receber o poder de Deus, de um grande profeta do Altíssimo, e pastor por excelência de nossas almas. Então, quando pregamos que Jesus e a Virgem, quando pregamos que a Santa Voz e o Santo Irmão Aldo viriam convencer o mundo da justiça, da verdade, da justiça e do juízo, nós não estamos desmerecendo a Jesus de forma alguma. E eu quero lhes mostrar uma passagem que fala sobre o Consolador, profetizada
pelos livros de Salmos, pelo rei Davi, no Salmos 22, versículo 30 e 31. Então diz assim o livro de Salmos: contemplem bem e vejam a prova viva. Nós pregamos a Santa Vó Rosa como consolador e pregamos o Santo Irmão Aldo com convicção e com provas bíblicas de que eles não tomaram o lugar de Jesus e que eles têm o poder de convencer. Qual é a prova viva? Olha quantos irmãos aqui temos, quase 300 pessoas, a maioria, se não todos, obedientes e fiéis à doutrina, convencidos. Então é uma prova viva do poder de Deus. Em dias tão difíceis, vermos jovens, crianças tocando, cantando, regendo, isso é uma prova viva do poder da Santa Voz do Santo Irmão Aldo, e é uma prova que o poder de Deus aqui está. Mas vejam o que foi falado pelo o rei Davi no livro de Salmos, e diz assim: uma semente o servirá. Servirá quem? A Jesus. Então a Santa Voz não pode estar no lugar de Jesus, ela vem glorificar a Jesus, porque aqui diz: uma semente o servirá, falará do Senhor de geração em geração, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto Ele o fez. Então esta igreja também é uma promessa ainda feita bem antes de Jesus prometer que Ele voltaria a restaurar o seu povo para dar a última oportunidade de salvação. O rei Davi, num de seus salmos, disse essa palavra: uma semente o servirá, ou seja, estará à disposição de Jesus para realizar uma obra de salvação, teria uma missão recebida de Jesus para convencer e mostrar a verdade para os humildes e sinceros de coração. Então uma semente o servirá, falará do Senhor. Então este Consolador não falaria nada de si, não executaria um poder de si, mas o poder, e falaria de Jesus, falaria da obra salvadora e obra vivificante do sacrifício de Jesus, falaria de Jesus de geração em geração. E uma prova disso: quantas gerações nós temos aqui? 2, 3, até 4. E a Santa Vó Rosa como consolador, pregando, ensinando, convencendo a respeito da verdade, da justiça e do juízo, exercendo este poder, esse dom, sobre todas as criaturas humildes e sobre todos esses jovens. Mas eu nasci na igreja, já nasci sabendo. Não, precisa de ter em seu espírito o poder vivificante da Santa Rosa para você tomar a decisão, inclusive de ir se batizar. Esse poder é indispensável. E então a glória da sua pessoa, de você jovem, ter se batizado nesta igreja e estar cantando, pregando, tocando, regendo, essa glória é de Jesus, através da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Então falará do Senhor de geração em geração, chegarão, ou seja, essa pessoa, este Consolador, esta semente, estaria ligada e junto com Jesus realizando esta obra. Então isto prova que a Santa Vó Rosa não tomou o lugar de Jesus, de forma alguma. A Santa Vó Rosa não veio ocupar o lugar de Jesus, desmerecer o seu sacrifício. Pelo contrário, quando ela exerce o poder de convencer uma criatura, e essa pessoa se firma nesta igreja, ou essa pessoa decide ir se batizar, este jovem, a glória de Jesus, a glória do sacrifício de Jesus, cuja glória se manifesta através deste Consolador, junto com Jesus, não tão separados, porque aqui falarão de geração em geração, chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. Então vejam que existiria um povo que receberia o governo teocrático diretamente de Deus, e que por conseguinte, prezados irmãos, seria um povo santo, zeloso de boas obras, e um povo novo,
Não falou que seria de tal igreja, de tal seita, de tal denominação religiosa, mas um povo do porquanto, o povo qual há de nascer, porquanto ele o fez. Então esta igreja prega com autoridade o ministério da Santa Vó Rosa e do Consolador, e do santo profeta, do pastor, do santo irmão Aldo, e com justiça, porque eles mereceram, eles foram dignos de receber esse galardão, eles foram dignos de receber essa autoridade, e receberam de Jesus, e portanto, a vitória está em tuas mãos. Hoje você veio nos conhecer, veio nos visitar. Jesus quer te salvar, Jesus quer te libertar. Creia na Santa Vó Rosa, creia no Santo Irmão. Se pelo menos ore a Deus, dê uma chance para Deus trabalhar o seu espírito. Você que está fraquejando na fé e tenha dúvida em seu coração a respeito do poder do Santo Irmão Aldo, da Santa Vó Rosa, acredite, não duvide. A dúvida é muito perigosa, porque pode levar à incredulidade, e a incredulidade lhe afasta de Deus. Então eu provei aqui que a Santa Vó Rosa tem toda a autoridade para convencer a respeito da justiça e do juízo, porque ela foi criada por Jesus, então ela não tomou o lugar de Jesus. Portanto, irmãos, aqui no boletim ainda diz o seguinte, uma passagem que foi transcrita por São Mateus, e é mais uma prova, já uma prova um pouco mais recente do que daquele livro, daqueles salmos que eu li os irmãos, mas já no tempo de Jesus, foi falado por São Mateus o seguinte: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho de Deus. E como se deu, irmãos, como se deu o dilúvio? Jesus mandou chuva logo de imediato? Não, mandou que Noé, um patriarca, um homem justo e santo, construísse uma arca muito grande, deu as medidas. Mas antes, e conforme ele ia construindo, que ele pregasse e anunciasse o seu dilúvio, que o juízo de Deus seria aplicado sobre todos quantos não crescem e não entrassem naquela arca e pereceriam. Então Noé foi avisando, foi construindo, consta de vários anos, não foi de um dia para o outro, quem sabe 50, 100 anos, pregando e construindo aquela arca, e avisando, mas aquele povo não deu ouvido e pereceram, porque depois que a arca foi fechada e vedada, Jesus havia autorizado a Noé a jamais abrir aquela arca para ninguém. Então, o que aconteceria nos tempos do fim? Surgiria uma arca? Não, uma igreja que pregaria a doutrina, que pregaria as vontades divinas, que pregaria a vinda de Cristo para arrebatar o seu povo em espírito. Então é mais uma prova que esta igreja não inventa doutrina, não inventa pontos religiosos para enganar alguém, a quem quer que seja, mas ela prega a verdade, ela prega com sinceridade, ela prega com firmeza, com convicção, porque o reino dos céus é para os humildes, e se você for humilde em aceitar essa verdade, com certeza a vitória contigo está. Por isso, eu li esses 3 textos bíblicos para provar que o reino dos céus está entre nós e nesta igreja. E a Santa Vó Rosa tem todo o poder de lhe ajudar e de lhe convencer, só você ser humilde. E ser humilde de deixar inclusive tradições religiosas. Deixar outros pensamentos.
Você ser humilde de jamais recuar na obediência e na fé. Você ser humilde para acatar os ensinos do Santo Primaz, que hoje o Conselho Deliberativo exige obediência e luta para que seja mantido aquilo que o Santo Primaz deixou. Porque é a vontade de Deus. Por isso, agora, antes de finalizar, antes de ouvirmos o último hino, eu vou ler a mensagem do boletim, a qual eu procurei esclarecer de forma diferente hoje, porque cada reunião, com a ajuda da Santa Avó, cada reunião é falado de uma forma, e de forma que não fuja do tema do boletim. Mas eu procurei mostrar que, porque faz parte, a Santa Avó Rosa tem esse poder de convencimento. E esse poder não é tirado de Jesus quando pregamos que a Santa Avó Rosa convence. Porque inclusive está aqui, e eu vou ler novamente aos irmãos. Muito embora tenha Jesus entregue aos seus servos na terra a grandiosa tarefa de evangelizar o mundo, afirmou muito claramente que a parte mais importante dessa tarefa seria executada pelo Espírito Santo através do Consolador. Então o Consolador não pode tomar lugar de Jesus, foi o que eu lhes mostrei no meu ponto de vista, nos meus comentários. Assim afirmou ele: todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo está julgado. Quando disse o Divino Mestre que convinha que ele voltasse aos céus, porque de sua ira dependia a manifestação do Espírito Santo na terra através do outro Consolador, estava esclarecendo que essa manifestação era indispensável, a fim de que o seu próprio sacrifício, assim como a palavra que trouxera do Pai, tivesse valor imediato e eterno em favor das criaturas que crescem. Assim o é, porque ao homem não é permitido penetrar no espírito do seu semelhante, a fim de convencê-lo de seus pecados e do poder do Evangelho do Reino dos Céus, para libertá-lo e reabilitá-lo diante de Deus. Somente o Espírito vindo da parte de Deus e com plenos poderes pode penetrar todas as coisas. Assim sendo, somente diante da manifestação do Espírito de Deus, pode o mundo, isto é, a criatura do mundo, ainda separada de Deus, ser convencida a respeito das verdades mais fundamentais da doutrina do Evangelho e do seu pecado, por não crerem na verdade, e da justiça de Deus ao condenar o ímpio, o incrédulo, o desobediente e rebelde, e do juízo já declarado e executado para o reino das trevas, e para todos os que ficarem pertencendo a este reino, pois que o mesmo foi julgado e vencido com a morte e a ressurreição de Jesus. Por este mesmo motivo, e para que seu Evangelho tivesse o poder de santificar um povo para Deus nesses tempos da regeneração e do fim, foi que Jesus cumpriu sua promessa enviando o outro Consolador, a Santa Avó Rosa, que através da obra desta Igreja Apostólica tem convencido a muitos a respeito da verdade, da justiça e do juízo. Então vejam, aqui um boletim diz que foi Jesus que formou a Santa Avó Rosa, e eu provei isso nos meus comentários. Quando este Evangelho do Reino dos Céus é pregado por inspiração destes santos nesta Igreja Apostólica, seja através de nossas reuniões ou do programa Hora Milagrosa, os ouvintes sinceros em sua fé são auxiliados em sua crença pela operação do mesmo Consolador, o qual, com toda a virtude do Espírito Santo, os convencem dos seus pecados e da justiça e do juízo de Deus. Leva-os assim a buscarem através da fé e obediência a doutrina e disciplina que aprendem o seu perdão, sua salvação, sua purificação, justificação, libertação do pecado e de toda espécie de sofrimentos e opressões, visto passarem a crer
que o príncipe deste mundo já está julgado. Mediante a inspiração do Consolador, a Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, nosso supremo pastor, e com a pregação da verdade, consegue esta Igreja Apostólica na terra salvar os pecadores, arrependidos e convertidos, que creem, libertando-os de todas as obras más, advindas do domínio dos espíritos das trevas, a quem estavam sujeitos. Eis porque depois que a Santa Rosa passou a exercer em espírito o ministério de Consolador, e o Santo Irmão Aldo em seu legítimo representante, e agora pastor por excelência, com todo o poder do Espírito Santo, esta Igreja Apostólica tem crescido muito. Esta Igreja, mediante a inspiração do Consolador, consegue levar seus adeptos a terem fé, a serem tementes e obedientes a Deus acima de tudo, tornando-se assim o seu povo um povo especial e zeloso de boas obras. Como recomenda São Paulo, ou seja, ainda um povo santo conforme ensina São Pedro. A prova de que era necessária a vinda do poder do Espírito Santo através de outro Consolador para santificar um povo para Deus, está no fato de que, com o retardamento em se cumprir a promessa de Jesus, o pecado voltou a dominar o povo que se diz cristão. E o Evangelho de Jesus não pôde santificá-los. Os pecadores não encontraram mais a perfeita salvação nem libertação. A perfeita obra de redenção atualmente só existe nesta Igreja Apostólica, através do Consolador, que dá atualidade à doutrina e ao sacrifício de Jesus, e nunca tomar o lugar de Jesus. Eis porque retardou tanto o cumprimento da promessa de Jesus, quando prometeu que voltaria a fim de arrebatar para seu Pai e seu reino um povo santo sem que passasse pela morte. Só agora, com a vinda do Consolador, tem o Pai a certeza de conseguir levar esta Igreja aos céus, visto que a segunda vinda de Jesus já foi iniciada com a restauração de sua Igreja e o preparo do outro Consolador por ele prometido. São Mateus registrou as seguintes palavras de Jesus: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho de Deus. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho de Deus. E que você, jovem, que o senhor e a senhora, você, meu companheiro de ministério, o senhor diácono, diaconisa, enfim, a todos, não sejam pegos de surpresa neste novo dia. Que você esteja preparado, porque se você estiver preparado, a vitória contigo está. Nós, entretanto, afirmamos que não aconteceu ainda o que poderia ter sido realizado há centenas de anos, porque o Espírito Santo de Deus não pôde mais operar na terra como era preciso, visto não ter encontrado há mais tempo quem pudesse ser o Consolador. Com o término da carreira dos santos apóstolos e dos seus imediatos, introduziu-se na Igreja o pecado, a desobediência, a vaidade, e com isso abriu-se o caminho para a entrada das heresias e dos falsos, surgindo assim a necessidade de que a unção do Espírito Santo que retirasse e não operasse mais nos corações, pois que, sendo Ele, a verdade não opera com a mentira. Jesus está na doutrina, que Jesus disse, em muitos lugares vocês ouvirão falar que Jesus está aqui, está acolá, está do outro lado, está aqui, não creais. Porque Jesus está apenas num lugar santo e numa igreja que o representa com sinceridade. Para tanto, precisa o seu povo ser um povo obediente e consagrado. Daí a importância da disciplina. Deus e seu Divino Espírito sempre tiveram a esperança no cumprimento da promessa de seu amado Filho Jesus. Porém, a falta de fé em toda a verdade do Evangelho do Reino dos Céus, principalmente quanto à possibilidade de uma pessoa salvar por Cristo, tornar-se santa na vida em seu corpo, impediu esta realização,
pois o Espírito Santo não opera em vasos imperfeitos e corruptos. Isto motivou o retardamento da vinda do Consolador e a formação de sua verdadeira igreja. Por isso que para muitos é uma novidade a pregação do Consolador, mas para Cristo é uma esperança de séculos. 2000 e poucos anos, 1954 anos de espera, quando surgiu o Consolador. Com a formação desta igreja apostólica restaurada e dirigida pelo Divino Mestre Jesus, com o ministério do Consolador, nossa Santa Vó Rosa, à semelhança da Arca de Noé, constitui-se na última oportunidade para tantos quantos queiram encontrar-se realmente com Deus e alcançarem a verdadeira vida. Eis porque insistimos nesta parte da doutrina, apelando constantemente aos membros desta igreja apostólica, no sentido de se consagrarem para viver uma vida piedosa, a fim de que sempre o Espírito Santo esteja dirigindo a nossa obra e a sua realização, e a vontade de Deus possa enfim ser realizada, com a nossa sincera cooperação. Vejam que precisamos fazer a nossa parte. Precisamos obedecer, precisamos ser leais, ser dedicados, precisamos acreditar nesta verdade e nunca duvidar da mesma. Não deixar-nos levar por comentários contrários à nossa fé, de pessoas incrédulas, que muitos deles inclusive fizeram parte até pouco tempo atrás desse santo caminho, mas que não deixaram a Santa Vó Rosa penetrar na sua alma e perderam a fé por darem ouvido a outras pessoas. E hoje estão sem rumo, perdidas neste mundo novamente. Temos procurado em tudo sermos obedientes ao Pai, ao seu Filho Jesus, ao Espírito Santo, ao Consolador e ao Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor. Por isso, estes santos têm cooperado conosco, convencendo os pecadores que com sinceridade buscam a Deus em nossa igreja. Entretanto, para que os planos de Jesus e do Consolador se cumpram, ainda há muito o que fazer e há muito o que lutar. É preciso ainda mais santidade e obediência por parte do povo apostólico convertido, a fim de que maiores bênçãos e graças possam a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo realizarem entre nós, em nome de Jesus, do Pai e do seu Divino Espírito Santo, convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E assim, este povo realmente preparado possa herdar para todo sempre o reino dos céus. E que você, jovem, o senhor, a senhora, apostólico antigo ou recente, começando nesta fé, ou que esteja nos visitando, esteja entre os escolhidos. Jesus disse: muitos são os chamados, mas poucos os escolhidos. Você quer estar de que lado? Entre os chamados ou entre os escolhidos? Decida-se e creia nesta doutrina, neste ponto de vista. Aceite hoje mesmo esta fé, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e sejam felizes para todo sempre. É o que eu lhes desejo ao deixar essa mensagem. E vamos ouvir, para finalizar, o hino intitulado Poderosa Ela É.
a Santa Avó Rosa, nossa Mãe gloriosa, nosso Consolador. A ela adoramos e também veneramos com todo o amor, porque nesta igreja ela está
Aí está o coro confirmando o poder que a Santa Rosa tem, e as provas que nós temos dado são com a nossa vida feliz e abençoada e próspera. É o poder da Santa Rosa. Venha você também fazer parte dessa família apostólica. O senhor, a senhora que nos visita, faça parte desta igreja. Você está no caminho certo. Seja sempre bem-vindo. O senhor que nos visitou hoje, o senhor, a senhora, eu não sei quem, por isso que eu falo senhor e senhora. Você, jovem, que esteja nos visitando, venha desfrutar deste grande poder, porque poderosa é a Santa Vó Rosa, e em nome de Jesus, junto com Jesus, quero lhe dar a vida e a salvação, hoje e sempre. Irmãos, quero fazer minhas considerações finais. Quero dizer que foi um privilégio, um prazer, um presente de Deus, para mim vir poder, depois de longos anos, fazer e ministrar essas 3 reuniões aqui em Aparecida e 2 aqui em Goiânia. Foi um prazer muito grande ter podido contar com a sua audiência, com a sua presença, com a sua frequência, uma frequência muito boa. Agradeço em nome do Santo Primaz a sua presença. Agradeço muito o trabalho do coral, dos músicos e regentes, um coral lindo, maravilhoso, que merece ser executado com brilho, como fizeram esse final de semana. Agradeço meus companheiros de ministério, pastores presentes. Agradeço os diáconos, diaconisas, a equipe de som e imagem, e você, internauta, que nos acompanhou. Muito obrigado. Que a Santa Vó Rosa te abençoe. E venha conhecer um dia a família apostólica de Goiânia, e você será bem recebido. Venha, você que mora em outras cidades, outros locais, venha conhecer. Venha participar de uma reunião aqui dessa família apostólica de Goiânia. Serão bem recebidos e serão muito felizes e bem-aventurados. Irmãos, o meu abraço carinhoso, fraternal, bem apertado em cada coração aqui presente. E até uma próxima oportunidade, quando a Santa Avó me enviar aqui, quando virei com a mesma alegria e o mesmo prazer de sempre. Vamos todos em pé, por gentileza, irmãos. Vamos terminar a nossa reunião com uma oração. Faça os seus pedidos e se lembre, poderosa ela é, e a vitória contigo está. E só depende de você para você vencer. E agora é a hora de você buscar as vitórias, através da oração. Eu irei orar em voz alta, mas você em seu pensamento, no seu consciente, você pode apresentar os seus pedidos. E tenham a certeza que poderosa a Santa Voz é, e serão felizes e bem-aventurados. Vamos orar. Santíssimo Deus, onipotente Pai Celestial, graças te damos, Senhor Deus, pela honra, pela alegria e felicidade que o Senhor nos concedeu de participarmos desta santa reunião, onde pudemos meditar e refletir um pouco sobre o Consolador, sobre a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, 2 santos que Jesus, em teu nome santo, preparou e formou, e colocou à frente desta santa igreja, aqui nessa face da terra, para ajudar aos humildes e sinceros a se salvarem. Estão aqui parte da tua igreja, reunidas, orando neste momento. Muitos pais orando pelos seus filhos, muitos filhos orando pelos seus pais, orando pelos seus irmãos, orando pelos seus parentes. Santa Vó, abençoe e atenda o clamor que esses teus filhos estão te fazendo. Quão grande não deve ser a fé desses teus filhos por estarem te pedindo algo à Senhora. Abençoe-os, ajude essas criancinhas, essas pessoas, esses jovens, esses adolescentes. Ajude essas pessoas mais de idade. Ajude meus companheiros de ministério, os pastores que aqui assistiram à reunião, diáconos, diaconisas. Abençoe a todos, enfim, dando a eles sabedoria e entendimento, dando a todos nós muita sabedoria e entendimento para continuarmos realizando o nosso ministério. Santa Voz querida, abençoe também os irmãos internautas que não puderam estar presentes em uma de nossas reuniões, mas que acompanharam com fé esta reunião. Santa Voz querida, derrame sobre eles a tua graça, a tua bênção, a tua proteção, e os ajude para que numa próxima oportunidade, em breve, eles possam estar em uma de nossas reuniões. Santa Voz querida, abençoe
esses nomes que estão nessa caixinha de oração, porque aqui estão nomes de pessoas que necessitam do teu amparo. A senhora sabe quem é. A senhora sabe por quem esses teus filhos pediram e escreveram esses nomes nessa caixinha de oração. Derrame sobre eles e pela fé dos teus filhos apostólicos, sejam esses nomes alcançados pelas tuas virtudes, pelo teu poder, ó vó, e dar-lhes as vitórias que tanto almejam. Santa Vossa querida, quem sabe alguns desses irmãos aqui pegarão estrada, rodovias. Abençoe-os, proteja-os, livres de todos os males. Aqueles que trabalham na área de segurança pública, uma área de risco. Santa Avó, tenha misericórdia desses teus filhos, proteja-os, guarde-os, porque é o ganha-pão deles. Abençoe aqueles profissionais liberais que estão precisando de uma bênção para os seus negócios. Abençoe, ó Santa Vossa querida, Santo Irmão Aldo, a todos os negócios desses teus filhos. Abençoe este mundo, Santa Avó. Abençoe, Santa Avó, e exerça o seu poder vivificador, abençoando este país, este estado, este município, o município onde residem os teus filhos, porque muitos residem em outros municípios. Derrame sobre estes municípios a tua graça, para que onde esteja um apostólico, haja paz, haja alegria, haja felicidade e haja fartura, por amor a esses teus filhos. Santa Avó, abençoe nossos irmãos do Conselho Deliberativo. Derrame sobre eles a tua sabedoria, o teu entendimento, ó Santa Avó, para que eles consigam prosseguir na administração desta igreja, mantendo na parte espiritual o que o Santo Irmão deixou, o que a senhora deixou, e na parte administrativa, na parte material, eles possam dar o progresso que esta igreja tanto necessita para alcançar outras almas. Santa Avó, despeça esses teus filhos com a tua paz, proteja-os no caminho que irão fazer de vossas suas lares. Abençoe mais uma vez, eu te peço, os irmãos internautas e a todos os irmãos apostólicos, sejam felizes. Prezados irmãos e amigos desta congregação, recebam a bênção que lhe está lhes dando nosso Deus e Pai e o seu Divino Espírito, Jesus e Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo. Abençoe também essas pessoas que nos honraram com sua visita. E você, jovem, o senhor, a senhora que nos visitou, também receba a bênção desses santos. E a todos, desejo que tenham paz, saúde e felicidade, vivam para sempre. Amém. A paz do Senhor para todos, até uma próxima oportunidade, quando Santa Avó me enviar. A Igreja Apostólica agradece sua atenção e convida para acessar o nosso site diariamente, a qualquer momento. www.igrejaapostólica.org. A esperança de um mundo melhor.